um outro capítulo importante. O jornal Estado de São Paulo publicou hoje um trecho de um documento publicado pela Americanas, na verdade usado pela Americanas para a Justiça, em que eles acusam o BTG Pactual, que é um dos seus maiores credores. A Americanas deve 3 bilhões e 500 milhões de reais para o BTG Pactual. Eles dizem que o BTG Pactual participou e tem culpa no rombo de 20 bi. O banco, obviamente, se defendeu. Dá uma olhada nessa matéria aqui que está no nosso site. Está no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A varejista disse à Justiça que o BTG Pactual teve culpa no rombo. De acordo com informações divulgadas nessa quarta-feira, o BTG Pactual teria contribuído com as inconsistências contábeis da empresa. E ao Suno Notícias, o BTG disse que essas classificações são inconcebíveis. Segundo documentos publicados pelo jornal Estado de São Paulo, Americanas disse ao Superior Tribunal de Justiça que, abre aspas, o BTG também teve participação nos atos que culminaram no cenário periclitante atual. Aliás, não apenas participação, mas conivência e culpa. Olha só essa treta de gente rica. O time jurídico da Americanas sustenta essa tese com base no seguinte argumento. Vamos aos fatos. Em 2021, a PwC, que faz a auditoria externa da Americanas, teria encaminhado ao BTG uma carta de circularização. É um documento em que ela pede ao credor não só os ativos da Americanas que estão dentro do banco, como, por exemplo, a conta do fluxo de caixa deles, como também qualquer passivo, incluindo eventuais empréstimos bancários e também garantias. E que na carta de circularização que o BTG Pactual teria enviado à PwC, nessa carta de circularização não constariam os passivos. A Americanas disse para o STJ que, em sua resposta, o BTG não informou qualquer passivo. E por isso, eles dizem que o banco tomou essa atitude por, abre aspas, possivelmente considerar tal operação de risco sacado como sendo meramente comercial e não uma dívida financeira. E aqui cabe explicar de novo o que é o tal do risco sacado, né? São operações em que a Americanas, na hora que ela compra um produto de um fornecedor, ela não paga diretamente aquele fornecedor, mas o fornecedor recebe o dinheiro que vem de uma instituição financeira. Ela passa a dever, portanto, à instituição financeira. É uma espécie de operação de crédito. E eram justamente essas as operações que não estavam devidamente contabilizadas nos seus balanços e que compuseram a descoberta, talvez, entre aspas, deste rombo de 20 bilhões de reais. Agora, a Americanas está distribuindo as culpas e falando, o BTG Pactual sabia dessa grana e quando mandou a carta de circularização pedida pela nossa auditoria externa da PwC, eles não colocaram o dinheiro do risco sacado como dívidas. Portanto, eles têm parte neste processo. Inclusive, eles continuam argumentando que o BTG, na verdade, indicou somente os ativos do grupo Americanas, contribuindo para aprofundar, para levar adiante essas inconsistências contábeis. O BTG Pactual tem sido um dos credores mais vocais nessa crise da Americanas, acusando, inclusive, o Lehman, o Teles e o Sicupira de participarem de uma fraude contábil. E eles responderam. O Suno Notícias foi atrás do BTG Pactual e como que eles classificaram? Disseram que a Americanas está fazendo acusações levianas, está criando narrativas. Eu vou ler a nota que o BTG Pactual escreveu na íntegra, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Porque eles responderam gentilmente a nossa solicitação e mandaram aqui para a nossa redação. Escreveu o BTG Pactual. Como já esclarecido por outros bancos, a elaboração e a aprovação de demonstrações financeiras que espelhem a realidade da companhia são responsabilidade única, exclusiva e não transferível da própria companhia e sua administração, incluindo sua diretoria e o seu conselho de administração. O BTG Pactual sempre tratou as suas operações com Americanas de forma transparente, tanto que os saldos das operações foram regularmente reportados para o Sistema Central de Risco, mantido pelo Banco Central. Tais informações são plenamente acessíveis pela empresa devedora e terceiros autorizados por ela. É completamente inconcebível alegar que o BTG Pactual iria compactuar com uma prática que poderia comprometer a sua exposição junto à companhia. A leviana criação de narrativas no intuito de atribuir aos bancos qualquer tipo de responsabilidade neste lamentável episódio tem por objetivo desviar a atenção do problema central. O BTG Pactual tem a firme convicção da correção de suas práticas e não se furtará a fazer valer todos os seus direitos. Por fim, cumpre lembrar que passadas 3 semanas desde o reconhecimento pela própria Americanas das práticas irregulares,
nenhuma atitude efetiva foi tomada no sentido de sanar problemas, capitalizar a companhia ou atuar de maneira construtiva na recuperação da empresa e preservação de empregos e fornecedores. Também teve fala que repercutiu no mercado hoje, feita pelo Abílio Diniz. Ele disse que nem o trio da Americanas, falando do Lehman, do Teles e do Sicupira, deveriam saber o que de fato estava acontecendo na companhia. Lembrando que Abílio Diniz, né, atua há muitos anos no cenário varejista. Ele deu uma entrevista para a coluna do Broadcast no jornal Estado de São Paulo, destacou que o mercado varejista é muito complexo e falou o seguinte: não falo sobre esse caso da Americanas por 2 motivos. E aí ele fala sobre o caso. Primeiro, os acionistas de referência são meus amigos de décadas. Até falei com eles mostrando solidariedade, mas nem eles devem saber o que está acontecendo lá dentro. Não tenho as informações. O caso é muito complexo, não quero cometer leviandade. Palavra bastante em dia hoje, né? Ele disse, inclusive, que o escândalo contábil da Americanas não muda nada no setor varejista, absolutamente nada, e argumentou que o estranhamento entre varejistas, de um lado, e bancos, do outro, deve durar por pouco tempo. Ele disse, tem coisas que não se pode olhar só o dia de hoje, tem que olhar mais para frente. Hoje você pode ter um mau humor, mas depois acalma. Abílio Diniz é ex-chefe, né, ex-CEO do grupo Pão de Açúcar. E falando do setor de varejo, ele acredita que o consumo das famílias vai se expandir neste ano de 2023 e que o setor deve se beneficiar. Ele destacou que não tem como o varejo brasileiro não crescer com os estímulos que estão sendo dados e falou também que o Lula pretende reajustar o salário mínimo e que, se isso de fato acontecer, vai haver uma melhora nas rendas das famílias brasileiras e que isso deve se refletir para o consumo. Não se esqueça de dar uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo, tá? Tem sempre conteúdo gratuito para vocês aproveitarem, fazerem um download, inclusive poderem participar dos nossos cursos. Está aqui disponível hoje o nosso e-book Aprenda a Analisar uma Ação. Está disponível aqui no vídeo do YouTube, está disponível também no vídeo do Spotify e em todas as plataformas de áudio pelas quais vocês nos acompanham sempre.